por nós. Não nos esquece, porque a sua palavra diz que na palma das suas mãos o nosso nome está escrito nas palmas das mãos de Deus. Então a gente não tem por que se preocupar, nem o como vai ser o meu amanhã. O seu amanhã estará nas mãos de Deus, se você assim quiser e entregar a sua vida para Ele. Que Deus abençoe cada uma de vocês, Marias, Anas, Caróis, Lilas e Mariquinha e todos quanto este aparelho de som chegou. Que Deus abençoe. Muito bem, graças a Deus, vocês estão debaixo da promessa, né? Glória a Jesus. A Bíblia diz: aquele que ouvir as minhas palavras e crer naquele que me enviou tem a vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque pela graça sois salvo, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Muitas pessoas pensam que a salvação é por os seus feitos, por aquilo que podemos ajudar alguém, fazer alguma coisa. Não, isso é um trabalho também dos salvos, mas não é causa de trazer a salvação. Não, a salvação é de graça. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus já morreu, deu a sua vida para perdoar os nossos pecados. Aquele que confessar diante dos homens, ele disse: eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas os que negarem diante dos homens, eu me envergonharei deles diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Ele fez promessa que ia para o céu preparar lugar para os seus discípulos, para aqueles que aprenderam com ele. Muitas vezes as pessoas dizem: não quero não, eu quero morrer na minha lei, que eu nasci e me criei. Mas a palavra de Deus diz que não é pelos atos do homem, não é pelas tradições dos nossos pais, que nascemos com ele e aprendemos, glória a Jesus, mas é pelo ato de decisão que você fez, aceitando a Jesus como seu Salvador. Glória a Jesus. Eu quero pedir desculpa que eu não apresentei a irmã Mariquinha de início por não ter percebido, viu? Mas está aqui, uma serva de Deus também, já de longa caminhada, confiando, crendo na promessa de Jesus Cristo, que ele disse: eu vou para o Pai preparar-vos lugar, e quando eu preparar, voltarei outra vez para levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja a vós também. Preparando os discípulos, que estavam tristes, sabendo que ele ia ser sacrificado, ser crucificado, e estavam tristes. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver estejais vós também. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a esperança do crente. Nós não precisamos nada da terra para o nosso, louvado seja o nome santo do Senhor, para o nosso cotidiano, constantemente. Não, aquilo que Deus nos der é o suficiente, viu? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então eu quero já preparar a irmã Mariquinha. Nós vamos ouvir um hino pela irmã Rita. Depois a irmã Mariquinha tem a oportunidade, senhor. Eu não estou preparada hoje, não. Nós temos que estar preparados. Tudo que a senhora disser. Eu não sei muito assim de cor cantar, não sabe? Aí eu não estou preparada assim com minha aspa cristã, que eu também tenho. Amém. Aí sei, eu tenho tudo que bem. A pessoa tem as suas limitações. Sabe? A gente tem as nossas limitações, isso aí. mas é bom a gente abrir a boca e pelo menos dizer: hino, glória a Jesus, eu sou crente também, graças a Deus, e estou esperando. Da próxima vez eu venho e canto o meu Jesus. Vamos ouvir, irmã Rita. Salve também a todos na paz, Senhor. Paz do Senhor. Nós estamos felizes por vocês estão aqui, né? Graças a Deus, já posso dizer que são meus vizinhos, são vizinhos maravilhosos. Que Deus abençoe vocês cada dia mais, que vocês tenham esse desejo de ouvir a palavra de Deus. É uma coisa maravilhosa ouvir a palavra de Deus, porque muitas vezes nós passamos por aflições e achamos que qualquer uma coisa, até se for possível uma coisa que já é morto, nos ajuda, né? Mas só Jesus Cristo. Hoje ele morreu
e ressuscitou para nos salvar, não é verdade? E assim nós precisamos cada dia meditar na palavra do Senhor e pedir sabedoria do céu. O Senhor me dá sabedoria para que eu possa um dia morar no céu. Para isso temos que ser salvos, sabedoria do alto, para aprender desta maneira. Glória a Deus. E Jesus a procurar a ovelha que abacar, desgarrou-se do aprisco do Senhor. Pelos montes a sofrer, passa sol a chover, desnuda a sua ovelha com amor. Com amor, o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus que procura pra salvar. Aos seus pés o bom pastor já ferido coroou, descendo tenebrosos pedregais, e cansado de andar, mas ainda de amar. Ovelha minha, onde pode estar? Com amor, o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus que procura pra salvar. Se escuta o gemer da ovelha que prazer, enche logo o coração do bom pastor, e aceita sem parar até a ovelha abraçar, te trazer aos seus ombros com amor. Com amor, o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus que procura pra salvar. Já em casa o pastor ao jubila condução pela ovelha desarrada que achou. E assim também Jesus com os anjos lá na cruz se alegra pelas almas que salvou. Com amor, o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor que Jesus me procura pra salvar. Glória a Deus, Jesus nesta noite está procurando vocês, né, para salvar. Ele está em cada uma de vocês. Mas nós sabemos que um dia vai haver um arrebatamento. E Jesus vem arrebatar o seu povo. E aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, vai ser duro, vai ser doloroso, né? Que Deus abençoe vocês e que dê entendimento de salvação. Amém. Graças a Deus, né? Nós vamos ainda ouvir, nosso irmão Mário está vendo também a sua salvação. Glória a Jesus, prepare seu coração nesta noite. Abra o seu coração. A própria palavra de Deus, o próprio Jesus falando, diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa porta que Jesus fala é a porta do coração. Vocês que abrir, deixar a palavra, louvado seja o nome do Senhor, colocar prazer na sua vida, no seu coração. Meu irmão amado, glória a Jesus. Com amor, o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus que procura pra salvar. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito foi falado,
né? Foram muitos louvores cantados nessa noite. Eu acredito que seria o bastante para nós, né? Eu pedi para Deus passar para Jonathan, mas Deus não me ouviu. Eu queria que eu ouvisse ele. Mas é assim mesmo, né? A leitura que foi lida, ela precisa de fato de uma explicação com mais clareza, apesar que, olhando a grosso modo, nós entendemos que na leitura tem dois homens aqui, e estes homens, eles procuram algo, né? Eles correm em busca de alguma coisa que pudesse suprir os desejos dele, né? Porque essa procura é uma procura feita por todos os seres humanos na Terra. Todo ser humano procura algo, né, para que possa o satisfazer. Adão, no Jardim do Éden, se satisfazia com tudo aquilo que Deus proporcionou para ele, né? Deus proporcionou todo o jardim, de todos os frutos comerás, de todas as árvores você vai ter acesso, menos a uma. E Adão, dando ouvido, conforme Paulo fala a Timóteo, Paulo fala que Adão deu ouvidos à sua esposa Eva. E assim caiu Eva primeiro, e depois Adão, levando Adão à queda também. E nós passamos pelas lutas e adversidades e tempestades pelo ato de Adão, muitos e muitos anos atrás. Adão, pelo seu ato de falta de temor a Deus, ele peca contra Deus quando Deus lhe impõe um mandamento, né? Então Adão passa a ter outros objetivos, e assim Deus levanta alguns outros homens na Bíblia, né? Anos se passam, muitos anos, cidades são construídas, reis são constituídos, o pecado passa a se proliferar na vida de cada ser humano, porque todos pecaram, né? E o pecado passou a todos os homens. Porque os homens pecam? Porque a Bíblia diz, porque os homens morrem? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O cunho do pecado é a morte. A recompensa pelo pecado é a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram e separados ficaram da glória de Deus. Separados ficaram de Deus, e Deus incansavelmente, pelos anos, pelos milênios, pelos séculos, Deus procura o homem para que este se reconcilie com ele. Acabou, irmã Rita, de louvar que Jesus Cristo busca a ovelha com amor. É uma linguagem figurada. A ovelha é cada alma perdida, é cada ser humano que se afastou do seu Deus. Há quem queira confessar, há quem queira dizer que não me afastei de Deus, tenho Deus no meu coração. Quando a gente evangeliza em Natal ou em qualquer lugar do mundo, né, a gente ouve a mesma expressão, o mesmo sentimento, as mesmas ideias, que não me afastei de Deus. Você vai na mesa de um bar pregar o evangelho, e todos que bebem com a garrafa de cachaça, um copo de cachaça na mão, a garrafa de cachaça na mesa, eles todos têm fé em Deus. Você prega para uma prostituta, ela também tem muita fé em Deus. Você vai nas favelas e prega para os traficantes, fé em Deus. Para os donos de boca de fé em Deus. O mundo inteiro tem fé em Deus. Todos têm fé em Deus e incansavelmente persistem e insistem em dizer que tem fé em Deus. E quem seria eu? Quem seríamos nós para dizer que o ser humano não tem fé em Deus? Porque Deus deixou essa noção para o ser humano para que esse mesmo se guiasse até o seu Deus. Mas a grande questão não é mais a fé em Deus, porque todos têm fé em Deus. A grande questão nós precisamos entender que a fé não basta mais na era de hoje, nos dias que se chama hoje, cuja tecnologia está extremamente avançada.
Os seres humanos estão muito entendidos de muitas coisas e de diversas maneiras. Não dá mais a fé. A fé, ela tem que ser acompanhada por atos, como sempre fora, como sempre instruiu a palavra. A fé sem as obras é morta, e as obras também sem a fé é morta. É necessário entender que não basta ter somente fé. Tem que obedecer a palavra de Deus. O homem busca muita coisa, alcança também muita coisa pela sua busca, mas é necessário obedecer a Bíblia Sagrada. Paulo Coelho, em suas escritas, ele tem mais de 200 livros escritos, mas nenhum livro de Paulo Coelho transforma vidas. Existe um cardiologista na USP, na maior universidade do Brasil, que tem mais de 1.200 obras escritas, mais de 1.200 livros escritos, mas nenhum livro que ele escreveu transforma vidas. Existem mais de 13 bilhões de livros em todo o mundo sem a Bíblia, e nenhum livro transforma a vida. Agora, quando um homem que batia na esposa, espancava ela, ou bebia, ou fumava, ou era atribulado, ou com problemas psicológicos, ou era um homem absurdamente pecador, que vivia uma vida desgarrada, insensata, insana, alucinada por tudo aquilo que lhe causava prazer, ele decide praticar este livro, então ele recebe de Deus a transformação para a vida dele, para os atos pecaminosos dele. Então tem que obedecer a palavra. No texto lido fala que esses homens buscavam, um buscava tesouros de grande valor e o outro buscava uma grande pérola, uma única pérola de grande valor. O que você tem de grande valor na sua vida? É preciso entender isso aí. Hoje o ser humano, quase todos eles do mundo têm uma coisa de grande valor, que é a sua liberdade. A liberdade de ir para um baile, a liberdade de adulterar, de se prostituir, de beber, de falar palavrão, de desejar aquilo que não é dele, aquilo que é alheio. Tem toda a liberdade para fazer aquilo que der na telha. Hoje, o melhor sentimento do ser humano é a liberdade que ele tem, né? Isso é a maior coisa que ele tem em sua vida. Quando a maior liberdade que nós temos é não sermos escravos de nada disso que tem no mundo, nada disso que nos afasta de Deus. Então esses homens tinham algo de grande valor. Um tinha muitas propriedades, achando ele esse tesouro maior, ele vendeu suas propriedades e comprou todo aquele campo, todo aquele jardim. O outro tinha muitas aquisições e, achando ele uma pérola de grande valor, ele também se desfez de todos os seus bens, vendendo tudo, e com o soldo da sua venda comprou a pérola de grande valor. Então, o que nós temos de grande valor? O que você tem? Então se desfaça para viver Jesus Cristo em sua vida. E isso é extremamente importante. A liberdade que o ser humano tem não é liberdade, é ilusão, quando esta leva o ser humano a pecar contra Deus. Louvado seja Deus. E no pecado do ser humano, todos eles desagradam ao seu Senhor. Eu não falo de pecados comuns, e nem pecado que leva à morte, que a Bíblia fala, mas pecados que desagradam a Deus, que levam o ser humano a se afastar e por fim receber o juízo de Deus. Isto o Senhor não quer. No outro texto que Marciene leu, no Evangelho de João, no verso 17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não enviou com o propósito de condenar, mas de salvar os que estão no mundo, porque o mundo jaz no maligno. E a condenação é essa:
A condenação é esta, que os homens, o ser humano amou mais as coisas que são do mundo, mais as coisas profanas do que a Deus. As coisas profanas que o mundo tem, o ser humano amou. E esta é a condenação de cada homem, de cada mulher. Mas hoje há salvação para cada um de vocês, porque o Salvador está aqui entre nós. Glória a Deus. O Salvador não depende da minha fé, não depende de meus atos para ele ser Salvador. Eu queria dar um beijo no rosto de Maria, mãe de Jesus, porque ela entendeu isso. Em nenhum momento nas Sagradas Escrituras ela impediu Jesus Cristo, seu Filho, de ir até a cruz do Calvário. Ela entendeu que ele era o Salvador do mundo. E sendo ele Salvador, só ele tinha condições de receber em seu corpo todo o pecado de toda a humanidade, dos que estavam na época e dos que haviam de vir. Maria entendeu que aquele homem que saíra do seu ventre, não pela concepção de homem, não por um ato de amor que ela tinha com José, mas sim por meio do Espírito Santo, ela entendeu que Jesus Cristo era o único Salvador do mundo. E ele foi até a cruz e aceitou o escárnio de todos os homens e a penúria do pecado de todos os seres humanos que estavam ali e dos que haviam de vir. Nós estamos satisfeitos demais com Cristo, porque Ele nos dá uma viva esperança. Não tem no mundo um crente que não passa por adversidade, por tribulação, por agonia, por aperreio, mas também não tem nenhum crente que lastime dizendo: eu estou abandonado, eu estou aqui desprezado. Não tem um, porque Jesus Cristo está nos céus velando por nós, o Espírito Santo intercedendo por nós, e Deus ouvindo eles e dando-nos o escape para cada luta, para cada adversidade, para cada tribulação. Bom é estar com Jesus Cristo, o justo, e vivo Ele está. Não pela minha fé, porque Ele está vivo mesmo, porque Ele não depende de nenhum de nós para estar vivo, porque Ele mesmo é Deus. Glória a Jesus. Agora, interessante que Jesus Cristo, Ele deixou mandamentos, e para subir aos céus tem que cumprir. Não tem um que não consiga, não tem um que consiga subir ao céu se não passar pelas Escrituras Sagradas. E certa vez Jesus Cristo disse assim: aqueles que ouvem estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem sensato, ao homem que tem juízo, ao homem que tem temor, ao homem que quer ir para o céu. Vou comparar ele com um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com impetuosidade contra aquele que estava com a palavra dentro dele. Quem tem a Bíblia, quem pratica a Bíblia, aliás, nunca vai deixar de passar por adversidade, como eu falei, mas com Cristo, satisfeito e seguro, e tendo garantia que vai passar pela prova, dando glória a Deus. Aleluia. Os que têm a palavra são inabaláveis. Inabaláveis. Em João Câmara, vez ou outra tem terremoto, e vez ou outra tem casa rachada. Se a gente for para Macau, na China, também é muito tremor, porque as casas estão edificadas em solo de areia. Agora eu quero ver uma casa que foi edificada sobre a montanha. Essa nem treme, nem chega a tremer. Então Jesus compara aqueles que praticam este livro com esta casa. Ele faz outra comparação. Aqueles que ouvem as minhas palavras e não as pratica, eu vou comparar
a um ser humano insensato que edificou a sua casa sobre a areia da praia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com impetuosidade contra aquela casa e ela caiu, porque não tinha segurança. Estes são os que têm só fé em Deus. Só fé. Parece que Deus se alimenta só de fé, mas não é assim. Tem que obedecer a palavra. A fé não basta, tem que obedecer a palavra. Não, mas eu já tenho Jesus Cristo. Tem que mostrar com a vida. Jesus chama todo ser humano para ser discípulo. Deus não quer que ninguém venha a ser condenado, mas que todos os seres humanos venham a arrepender-se, venham ao conhecimento da verdade. E a verdade é pregada nesta noite. Tem que obedecer, tem que aceitar, tem que viver a Bíblia, tem que ter segurança de Deus para obter salvação de Deus. Não tem para onde correr. Jesus Cristo é o Salvador, mas Ele quer pessoas obedientes à sua palavra. Amém? Então o importante é não só ter fé e não só ter Jesus no coração. Tem que ter na vida inteira para agradar ao Senhor. Nosso intuito é somente agradar a Jesus Cristo. Um cristão de verdade, um crente de verdade, ele não vive em função de um pastor ou de um líder religioso. Ele vive a agradar ao seu Senhor, que o alistou, que o chamou, que recuperou sua vida de pecado, a sua vida desgarrada da vontade de Deus, limpou, deu condições. Ele quer para viver a sua palavra, e eu digo amém.